Olá pessoal, vamos aqui a esse exercício que está na página 80 e 81 da apostila de vocês. Bom, esse exercício aí pede para a gente construir, utilizando régua e compasso, os ângulos a seguir, que é o ângulo de 120, um ângulo de 15, um ângulo de 75 e um ângulo de 105, certo? Porém, nas aulas anteriores, foi ensinado para vocês a fazer um ângulo de 60 graus, um ângulo de 30 e um ângulo de 45. São esses ângulos, as construções desses ângulos que nós vamos utilizar para fazer esses ângulos pedidos aqui. Então, vamos começar aqui pelo de 120. Fazer um ângulo de 120, se eu sei fazer apenas o de 60, é só fazer dois, um na sequência do outro. Faço uma reta suporte aqui, ó. Reta suporte, certo? Com início aqui. Aqui é uma reta suporte, vou colocar uma setinha nessa ponta aqui. E aí você vai lá com o compasso e faz a construção do ângulo de 60 graus. Abertura qualquer, ponta seca nesse início, certo? Aí você faz aqui, ó. Faz um arco aqui. Mantém a mesma medida. Com a ponta seca nesse ponto, você cruza o arco anterior. E aí você vai ligar essas duas extremidades aqui, ó. Você vai ligar esses dois pontos aqui. E aqui você já tem 60 graus aqui dentro, ó. Vou fazer de leve aqui, ó. Já tem 60 graus. É só eu repetir esse procedimento nesse segmento que você acabou de fazer. Ou seja, com a ponta seca você vai na mesma extremidade aqui, ó. Daria para usar até o mesmo, tá? Dá para usar, aliás, vou usar o mesmo aqui, ó, mesmo tamanho. Não mexi no compasso aqui, ó. Abro aqui, faço um arco. Tá vendo aqui, ó? Escorregou um pouquinho, vamos fazer de novo. Faz esse arco, ó. Faz esse arco, mantém a medida, põe a ponta seca aqui e cruza o arco anterior. Aí você pega, faz uma pontinha aqui. E liga esse ponto do vértice aqui, ó, desse início que você ligou com o primeiro segmento, você liga com esse. Você acabou de fazer o segundo ângulo de 60. Então, vamos reforçar aqui com a caneta preta. Então, esse ângulo aqui, ó, você fez dois ângulos de 60, um na sequência do outro. Logo, você acabou de montar um ângulo de 120 graus aqui, ó. Essa abertura aqui é um ângulo de 120 graus, certo? Tá feito aí, depois você pode apagar a construção. Essa parte que ficou de lápis você pode apagar. O ângulo de 15 aqui, ó. Bom, a gente começa fazendo um ângulo de 60, né? Então, reta suporte também. Usar a mesma linha aqui, ó. Reta suporte, certo? Aqui é o início dela. Essa reta tá vindo para a direita. E aí eu vou fazer um ângulo de 60 aqui, usando a mesma abertura, ó. Nem mexi na abertura. Ponta seca aqui. Você faz esse arco aqui, ó. Aliás, fixa bem, tá, gente? Fixa bem. Faz um arco bem de leve aqui. Mantém a abertura, ponta seca nesse cruzamento aqui. Você cruza o arco anterior, você fez aqui um ângulo de 60. Fez um ângulo de 60 aqui, ó. Então, por enquanto, você tem 60 graus. Só que você quer fazer um ângulo de 15, certo? Então, você tem um ângulo de 60, você quer fazer um ângulo de 15. Se eu traçar uma bissetriz aí no meio, eu vou dividir esse ângulo de 60 em 2 de 30. Então, eu vou fazer a abertura aqui, ó. Vou abrir um pouco mais. Certo? Aquela bissetriz lá, ó. Então, eu faço um arco aqui. Depois, esse arco gerou um ponto A1 e um ponto A2 aqui, ó. Não precisa nem ter essa anotação, tá? Então, você vai lá com a ponta seca em A1, abre até o ponto A2 e arco no meio, repete o procedimento aqui, arco aqui. Faz um pontinho e liga o vértice a esse ponto.
Ligo o vértice a esse ponto aqui, ó. Então, observe, você tinha um ângulo de 60, você dividiu ao meio, agora você tem essa abertura aqui é de 30, ó, que você dividiu ao meio, então aqui é 30 graus. Só que eu quero um ângulo de 15, eu vou ter que traçar uma segunda bissetriz. Então, eu vou traçá-la até para frente, para não ficar muito confuso aqui, ó. Vou abrir um pouco mais, certo? Faço um arco, com a ponta seca nenhum, abro até o outro, aí eu faço um arco aqui dentro e repito o procedimento aqui, ó. Aí você vai lá, pontinho, liga de novo esse ponto ao vértice. E agora você tem um ângulo de 30. Vou reforçar aqui com caneta preta, ó. Então você vai lá na reta suporte. Vou reforçar aqui, ó. Essa é a reta inicial, reta suporte, certo? E aqui eu também vou destacar. Certo? E aqui você tem uma abertura, essa abertura aqui. Vou marcar aqui mesmo, ó. Pode ser qualquer ponto, tá? Aqui é uma abertura de 15 graus. 15 graus. Lembrando, o que eu fiz? Eu fiz um ângulo de 60, aí eu tracei uma bissetriz, ficou um ângulo de 30, tracei uma segunda bissetriz, ficou um ângulo de 15 graus. Tá? Pois bem, os de baixo aqui, ó. Ângulo de 75. Um ângulo de 75 é só eu fazer um ângulo de 60, um ângulo de 60 graus, mais um ângulo de 15 na sequência. 75 não é 60 mais 15? Se eu já sei fazer o de 15 e já sei fazer o de 60, eu começo pelo de 60 graus. Então, vou fazer uma reta suporte aqui. Certo? Suporte pode ser até de caneta, se quiser. Vamos lá. Uma reta suporte. Essa reta, ela tá vindo aqui para direita, uma setinha, e ela inicia aqui, ó. Bora começar por um ângulo de 60 graus, que é aquele mais comum, ó. Abertura qualquer. Faz um arco aqui. Mantém a abertura com a ponta seca agora nesse ponto. Cruza o anterior. Faz uma pontinha aqui, ó, no cruzamento. E liga os dois. Então aqui você já tem um ângulo de 60 graus, ó. Você já tem um ângulo de 60 graus aqui, ó. Para você adicionar esse 15, você vai ter que fazer outro de 60, certo? Um dos caminhos é esse. Então, bora fazer um outro de 60 aqui. Vou manter a mesma abertura, ó. Mesma abertura. Tá vendo, ó? Ponta seca aqui. Cruzo o anterior. Faço uma ponta seca aqui. Então, eu ligo esses dois pontos. É a mesma construção do 120 lá. Só que você vai contando assim, ó. Por enquanto eu tenho 60 aqui, ó. Se eu traçar uma bissetriz aqui, eu vou ter 60 mais 30, que vai dar 90. Então ainda não é, mas eu preciso fazer isso, tá? Então eu vou traçar aqui uma bissetriz desse ângulo de 60. Lembrando que aqui também tem 60, ó. Por enquanto aqui tem 60 graus. Quando eu traçar uma bissetriz, vai ter só 30. E depois eu vou fazer uma segunda bissetriz para cair para 15 graus. Então eu vou lá, ponta seca aqui, abertura qualquer. Abertura qualquer aqui, ó. Deixa eu repetir o procedimento aqui. Abertura qualquer. Vou lá com a ponta seca nesse ponto, faço uma abertura até quase o outro ponto, ó. Ponta, faço um arco aqui dentro e repito o procedimento do outro lado. E aqui, ó, se encontrou bem em cima aqui, ó. Então você vai lá e passa uma reta entre eles. Bom, agora aqui eu tenho um ângulo de 60 e aqui um de 30. Se eu traçar uma segunda bissetriz aqui, eu vou ter 60 mais 15.
uma outra bissetriz aqui, ó. Eu vou usar um arco um pouco menor aqui, deixa eu ver se... Isso. Vou usar um arco um pouco menor aqui, ó. Faço um arco um pouco menor, abertura de um até o outro, faço um arco para dentro. Certo? E repito o procedimento do outro lado aqui, ó. E aí eu marco o ponto que esses dois segmentos se encontraram. Aí eu vou lá e faço uma reta entre eles. Entre esse segmento e o vértice aqui, ó. Pronto. Agora você tem 60 graus aqui, e se você reforçar essa linha do meio, aqui, ó, você tem 60 mais 15, que vai dar os 75 graus que você precisava aqui, ó. Essa abertura toda aqui, ó. Essa abertura toda é de 75 graus. Certo? Bom, esse ângulo aqui agora, ó. Esse ângulo de 105. 105 você pode pensar no seguinte. Você pode fazer um ângulo de 90, né? Você pode fazer um ângulo de 90, que a gente sabe fazer já. Você faz um ângulo de 90 graus aqui. E para dar 105, adiciona 15 graus. Certo? Bom, para fazer um ângulo de 45, você faz vou fazer um pouquinho mais para baixo aqui para ter espaço suficiente. Faz uma reta qualquer. Agora o ângulo de 90 graus é o seguinte, ó. Marca um pontinho no meio, tá? E aí com esse pontinho no meio, você põe a ponta seca nele e faz uma abertura qualquer. Certo? Uma abertura qualquer aqui e marca os dois lados. Esses dois lados eu vou chamar de A1 e A2 aqui, ó. Esse primeiro de A1, esse segundo aqui de A2. A1 e A2. Agora com a ponta seca em A2, eu vou abrir até próximo de A1. Certo? E vou fazer um arco, tanto para cima quanto para baixo. É bem parecido aqui com o procedimento, aliás, né, de mediatriz. Aí você põe aqui, ó, ponta seca aqui, aliás, faz uma pontinha aqui, uma bolinha aqui e liga esses dois pontos. Pronto. Você acabou de fazer um ângulo de 90 graus aqui, ó. Aqui já tem 90. O que você precisa aqui é apenas de 15 graus. Então, se você fizer a partir desse ponto aqui um ângulo, a partir desse segmento aqui um ângulo de 60, aí você vai reduzindo igual a gente fez para chegar no de 15. Então, eu ponho aqui a ponta seca aqui, ó, no 90 aqui bem no centro, ó, no eixo. E vou fazer uma voltinha aqui, ó. Vou até usar isso aqui, ó. Fiz uma voltinha, ponta seca no outro, cruzo, vou ligar esse ponto aqui que acabou de surgir com esse vértice aqui. E aí você vai ter esse espaço aqui 60 graus. Então aqui, ó, você abriu 60 graus. Você abriu 60 graus. Se você traçar uma bissetriz, vai para 30. Se traçar a segunda, vai para 15, que é o que você precisa. 90 mais 15. Então vamos lá, a bissetriz que tem aqui. Vou fazer uma bissetriz aqui. A bissetriz é só você pegar uma abertura qualquer, ó. Arco. Pega esse arco que acabou de cruzar, abre até o outro. Abriu até o outro. Risco no meio aqui. Fiz um pouquinho forte. E com a ponta seca no outro, cruza esse arco. Marca um pontinho de encontro. Faz um segmento entre eles. Então tinha 60 graus. Tracei a bissetriz, ele passou a ser 30. Só que 30 não serve, precisa fazer uma outra bissetriz. Então você vai traçar uma outra bissetriz aqui, agora desse segmento menor aqui, tá? Ó. Ou seja, daqui até aqui tem 30 graus.
E desses 30, você precisa traçar a bissetriz para descobrir os 15 graus que você precisa. Ponta seca aqui. Vou abrir aqui no meio, ó. Certo? Ó. Aqui no meio, ponta seca nele. Abre até o outro segmento, cruza no meio. Repete o procedimento com a ponta seca do outro lado e cruza. Aproveita esse cruzamento, pontinho, e liga esse pontinho que você acabou de fazer com o vértice inicial lá. Esse ponto aqui. Já vou reforçar aqui, que aqui é 15 graus, ó. Daqui até o meio, ó, daqui até aqui é 15, com esses 90. Então, bora reforçar aqui também. Que aqui acabou de ser feito esse ângulo, essa abertura toda aqui, ó. Aqui tem 105 graus. 105 graus, tá? É isso. Então, a gente fez aí a construção do ângulo de 120. Fizemos a do 15 graus. Fizemos a do 75. Só para reforçar aí, os ângulos encontrados foram esses aqui, ó. Então, essa base aqui, certo? Ligada com essa. Esse de 15 graus foi um ângulo de 60 que a gente fez duas bissetrizes. A primeira bissetriz deixou um ângulo de 60 com 2 de 30. Depois a gente fez uma outra bissetriz, que é esse ângulo aqui, ó. Tá, ó. A primeira bissetriz está aqui, a segunda está aqui. Então, era 60, você dividiu duas vezes ao meio, deu 15. Esse de 75 aqui, eu fiz um de 60. Eu fiz um ângulo de 60 graus. Depois adicionei 60 de novo. E aí eu fui subdividindo ele até chegar aos 75 que eu precisava, que é aqui, ó. Tá? Só voltar um pouquinho o vídeo aí e acompanhar por parte. E aqui, esse ângulo aqui é o ângulo de 75, tá? E para finalizar aquele ângulo ali de 120, é esse ângulo aqui. Com esses, foram dois ângulos de 60. A construção do ângulo de 60 é bem fácil, bem tranquilo. E essa abertura aqui é a abertura de 120 graus. Então, estão aí todos os ângulos, tá? Ângulo de 120, de 15, ângulo de 75 e ângulo de 105 graus. É assim que se faz. Obrigado aí, até a próxima. Valeu!